Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje nós vamos conversar sobre aposentadoria. Olha que coisa interessante. Mais dia ou menos dia esse assunto, ele vira tema central das nossas vidas. E para isso trouxe uma especialista no tema, a doutora Marilúcia Cunha, que é especialista no tema de INSS, Previdência Social. Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade em poder disseminar um assunto tão importante. Obrigada. É verdade. Marilúcia, fala pra gente, eu imagino que o teu dia a dia deva ser repleto de situações assim, que talvez as pessoas quando chegam para buscar não é o melhor momento, porque quanto mais a gente se planeja, melhor, né? Isso para tudo na vida. O que você identifica dentro, são muitas coisas que a gente vai conversar a respeito desse tema, mas assim, para início de conversa, o que é imprescindível quando a gente pensa em previdência social? Planejamento. Algo que não é da nossa cultura, né? Não é da nossa tradição, do brasileiro de planejar. Principalmente algo tão importante que é o seu futuro, a contribuição, né? Eu brinco que eu ando sempre comigo com um carnezinho para ressaltar a importância de contribuir para o INSS. Infelizmente, a maioria das pessoas, eu não sei se por falta de esclarecimento, de informação, acaba sabendo dos requisitos, que precisa estar com o CNIS, que é o nosso Cadastro Nacional de Informação Social, tem que estar redondinho, né? Que não tenha nada faltando. E, infelizmente, as pessoas só vão se dar conta dessas questões na hora de se aposentar, o que acaba, eu sempre digo, perdendo tempo e principalmente perdendo dinheiro. Eu imagino. E esse carnezinho, você acredita que também essa dificuldade que as pessoas têm de se planejar, ela esteja associada ao desconhecimento do que é preciso e talvez acho que é muito burocrático, porque não é para agora, tem tempo para pensar a respeito disso? Exatamente, e muita questão financeira também, né? Eu sei que para quem é assalariado, a maioria das famílias vive de um salário mínimo, eu sei que é complicado às vezes todo mês tirar lá, vamos supor o 11% do salário mínimo que hoje está em R$145,01. Eu sei que é difícil, né? Você dispor a contribuição. Nós temos várias modalidades de segurados, né? A dona de casa de baixa renda, por exemplo, ela pode pagar o valor do MEI, que hoje está em R$66, que é 5% de salário mínimo. E eu sempre digo, eu tenho sempre comigo no escritório um carnezinho, custa R$7. Em qualquer papelaria aí de bairro a gente encontra, e a dona de casa, se ela fizer um esforcinho, né, vender um paninho de prato, fazer um docinho, vender um bolo, ela vai conseguir sim, no mínimo a cada 6 meses, contribuir com o mínimo que é R$66. E ela pega o carnezinho dela, ela pega o carnezinho, quando vai lá no escritório eu já deixo tudo prontinho, né? O número do NIT, o valor, a competência, ela vai lá na lotérica e paga e guarda com ela, né? Para futuramente poder utilizar e comprovar o tempo de contribuição. E esse carnezinho, ele dura bastante tempo? Porque isso, dura. Nesse contexto, você paga 2 vezes ao ano, então... A orientação que eu dou, o que acontece? Muitas das vezes a pessoa chega e fala, a mulher, por exemplo, em 2023 a mulher tem que contar com 62 anos de idade para se aposentar e 15 anos de contribuição. A mulher está lá com 59, 60 anos de idade. Ela já pagou os 15 anos e as pessoas me questionam muito, Mari, eu já paguei por 15 anos, eu já cumpri com a minha obrigação, posso parar? Não pode pagar, não deveria parar, porque caso ela venha a parar de pagar, ela vai perder a qualidade de segurado que a gente fala. Vai que ela precise se afastar, pegar um auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, ela não vai estar na qualidade de segurado, então o INSS vai negar o benefício. Então, se você já completou as 180 contribuições, que são os 15 anos, está aguardando apenas completar a idade para se aposentar. A mulher 62, o homem 65 anos, pagar no mínimo a cada 6 meses, para manter a qualidade de segurado e ter garantido os benefícios. E Mari, se nesse mesmo contexto que você está falando, a pessoa, ela contribui, né? Hipoteticamente 2 vezes ao ano para ter aquela garantia. Aí ela começa a trabalhar, vamos supor, recebeu uma proposta de uma empresa e começa a trabalhar. Aquilo ali fica acumulando. O tempo ali que ela contribuiu, isso, o tempo continua ali no CNIS como o tempo que ela contribuiu, seja como facultativo, como o autônomo, que é o individual. Ela vai trabalhar agora como segurado empregado, e a responsabilidade da contribuição é do empregador, da empresa. Aí começa a contar esse cálculo novamente outra forma. Consta tudo ali no CNIS, que é o nosso histórico de contribuição.
que também tem muito isso. A gente sabe que hoje em dia a qualidade de vida das pessoas ela é maior, né? As pessoas têm buscado realmente essa qualidade de vida e têm vivido mais, com mais disposição, e por isso a gente vê adiando cada vez mais, ou em muitos casos a pessoa se aposenta, mas ela retorna, ela está aposentada e ela retorna. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito desse caso. A pessoa ela já recebe o benefício, mas aí ela recebe, no caso, o patrão é obrigado, né, a fazer o recolhimento. Isso, o recolhimento ele continua sendo feito, né? Ela já está lá com a aposentadoria, continua... Há alguma alteração para... Com exceção da aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, ela não poderia voltar a trabalhar, né? Então não há restrição. Eu já contribuí, já me aposentei e volto a trabalhar, continuo contribuindo normalmente. Tá? Não há impedimento. Não altera cálculo, não revisão, porque a pessoa está contribuindo mais? Não vai alterar em nada. O que ela aposentou continua aquele valor. Continua com os vencimentos, com a renda dela. Bem interessante. E o teto máximo hoje, como é que é? Qual o valor da contribuição, por exemplo, para uma pessoa que é autônoma e ela quer contribuir? Hoje o autônomo ele tem duas opções de alíquota, na verdade, né? Ele pode contribuir com 20% do salário mínimo ou ainda 11%. Contribuindo com 20% do salário mínimo, ele vai ter direito a todos os benefícios, inclusive se aposentar por tempo de contribuição. Já quem decidir pagar na alíquota reduzida de 11% não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, vai se aposentar apenas por idade. Apenas essa restrição. O restante... E nesse caso o recolhimento é mensal? Mensal, sim. É obrigatório ser mensal? Obrigatório ser mensal, sim. Interessante. Assim, do teu dia a dia de atendimento, que você atende no teu espaço, o que você vê como mais urgente, assim, além do planejamento, que você já falou no início, mas o que a pessoa que ela está ali, você vê, por exemplo, muitos casos de pessoas que têm o direito e não sabem, e muitas vezes a família poderia buscar isso, até porque existe também uma outra forma, né, além do... Você falou antes da entrevista, porque existe a aposentadoria. Isso, hoje as pessoas confundem muito. Eu já ouvi muito no escritório a pessoa falar: ah, mas o meu vizinho se aposentou e é besteira, nunca pagou o INSS e nunca pagou o INAMPS, né? Os antigos falam muito assim, né? Nunca pagou e se aposentou, é besteira, não vou dar dinheiro para o governo. O que acontece? As pessoas confundem muito a aposentadoria com o benefício assistencial BPC-LOAS, né? O que é? O BPC-LOAS, ele é um benefício, ele é a garantia de um salário mínimo à pessoa com deficiência de qualquer idade e ao idoso, pessoa de 65 anos ou mais. Só que o que acontece? Eu sempre digo que eu fico com dó quando a pessoa cai nesse lado da assistência social, porque o BPC-LOAS ele não vai te dar direito ao 13º no final do ano e ele também não vai gerar direito à pensão por morte aos dependentes. Caso o idosinho venha a falecer, deixou a senhorinha, ela não vai receber a pensão por morte. Já a aposentadoria não, você vai ter direito ao 13º, então é um benefício melhor, né, do que cair na assistência social. Até porque o BPC-LOAS, como é um benefício assistencial, porque não houve contribuição, a pessoa pode perder a qualquer momento, né? Porque eu sempre friso essa informação que é muito importante. Quem recebe o BPC-LOAS tem que estar com o cadastro lá no CadÚnico atualizado a cada 2 anos. Hoje, pela manhã, eu acabei falando no meu Instagram uma notícia que o INSS está preparando, não falaram mais nem em pente fino, falaram em lente, vão passar uma lente, porque nos últimos 2 anos houve um elevado número de concessão de aposentadorias e BPC-LOAS. Isso acaba refletindo o que a gente passou recentemente, né? Passamos por uma pandemia, muitas empresas quebraram, muitas empresas passaram por situação difícil, tiveram que demitir funcionários, e isso reflete as pessoas recorreram ao quê? Ao benefício assistencial, assim como recorre ao Bolsa Família, né? Que não é tão bom quanto uma aposentadoria. Então, o que acontece muito hoje no escritório, as pessoas chegarem e falar: ah, o fulano recebe, mas nunca pagou. Aí eu esclareço: não é bem assim. Daí a pessoa entende que não é aposentadoria. Que não é aposentadoria, que o melhor seria uma aposentadoria, né? Ou acontece muito também: ah, eu paguei por 5 anos, depois eu vi que era besteira, não vou dar dinheiro para o governo, vou parar de pagar.
Aí tu tem que ter todo um convencimento, não é importante. Mesmo que você não venha se aposentar, né, não chegue aos 15 anos, mas você vai estar segurado. Eu costumo dizer que é igual o seguro de carro. Às vezes a coisa aperta em casa, o que a gente pensa? Ah, não, vou cortar o valor do seguro, que não é dos mais baratos, né? Sim. O que acontece? Sempre Acontece alguma coisa, né? A probabilidade de você se acidentar, né? Quebrar o carro, alguma coisa. Exatamente. Ser roubado é muito grande. E a mesma coisa, tu parou de pagar o INSS e daqui a pouco você fica doente, né? Você é acometido por alguma doença, você não vai estar segurado. Né? E essas pessoas assim, Mari, dentro disso, eu já vi muitos casos assim, tá? A pessoa, ela contribuiu, só que ela já tem uma certa idade e pelo fato dela achar que não tem direito, ela meio que abriu mão daquilo. Passou-se o tempo, aí ela vai recorrer ao benefício. Só que quando, na verdade, ela teria tempo, esses 15 anos mínimos de contribuição, porque lá na juventude dela, ela trabalhou com carteira assinada. Como é que ela faz, além de te procurar, logicamente, para ver isso, mas qual o caminho que ela pode fazer para resgatar essa memória do tempo que ela trabalhou? Digo, já é uma pessoa que já está idosa e que trabalhou no passado, que cumpriu, mas não tem certeza. Na verdade, a gente tem que fazer uma análise do CNIS dela. O CNIS está lá no aplicativo do Meu INSS. É a mesma senha do Gov. O usuário vai ser sempre o CPF da pessoa e uma senha pessoal. Eu costumo usar sempre a mesma senha padrão, tem anotadinho lá no escritório para a gente acabar não esquecendo. Então, ali a gente vai ver, faz quanto tempo que tu parou de contribuir? Então, vamos voltar a contribuir para voltar a ter a qualidade de segurado. Aí primeiro passo. Primeiro passo é analisar. Mesmo que a pessoa já tenha idade mesmo que já tenha idade, a gente tem que fazer o cálculo, né? Para ver a renda mensal inicial, para ver quanto que vai ser o valor dessa renda mensal inicial, que vai ser o salário de benefício, quanto tempo ela parou, quanto tempo falta ainda para ela completar os 15 anos. Tudo isso é feito numa conversa na análise do CNIS. Que lá tem toda essa memória. Tem todo o histórico contributivo da pessoa. Todo mundo tem lá no seu CNIS. Que hoje eu acredito que seja mais fácil, porque hoje tudo é informatizado, né? Tudo. Mas teve uma época que não era assim, né? Não, tinha uma época que era aqui, em carnezinho. Sim, imagina. Caixinha de sapato, eu canso de receber cliente lá com caixinha de sapato, com os carnezinhos tudo antiguinho, já apagadinho. Aí você tem que pegar aqui o carnezinho e fazer a comparação com o CNIS. O que não consta, a gente tem que abrir uma tarefa lá no aplicativo do Meu INSS para fazer constar esses períodos. E Mari, houve uma reforma, né, da Previdência. Sim. E o que hoje você vê em relação à reforma? Mudou, acho que muita coisa, né? Muita coisa. Não dava, a gente teria que ter uns 3 programas só para falar sobre a reforma, sim. Mas assim, eu vejo também pessoas falando, toda vez que eu entro lá para olhar, falta 2 anos. Aí quando eu penso que deu, falta 2 anos. Essa confusão que muitas vezes acontece da pessoa imaginar quanto tempo falta, eu acredito que seja relacionado ao que ela teria de direito, né, para receber um teto maior, talvez. Isso. É que as pessoas confundem, né? Às vezes por falta de esclarecimento, não entender como é feito. E eu sempre digo, não confiar no simulador do INSS. Nunca confiar naquele ali. Porque nós que atuamos nessa seara previdenciária trabalhista, a gente usa um sistema de cálculo. Então, ele é muito mais preciso, né? A gente joga o CNIS da pessoa ali, vê as inconsistências, né? Faz os ajustes para a gente, eu digo que é para deixar redondo. Vamos deixar o CNIS redondo. Agora vamos ver. Quanto tempo a Dona Maria tem de contribuição? Quanto ainda falta? Quanto que vai ser a renda mensal inicial dela? Que vai ser o valor da aposentadoria, que é o objetivo da pessoa, né? Então, só através dessa análise do CNIS mesmo para a gente saber. E a reforma da Previdência, né? A emenda constitucional 103 de 2019, trouxe aí inúmeros prejuízos, no tocante principalmente a 2 benefícios, que foi a aposentadoria por tempo e contribuição. A gente brinca que a reforma matou a aposentadoria por tempo e contribuição e também foi muito prejudicial no cálculo da pensão por morte. Então, a reforma foi sim muito prejudicial. Aí, hoje a gente tem algumas regras de transição, que a pessoa tem que cumprir pedágio de 100%, 50%. Então, a gente sempre tenta explicar para a pessoa, né? Sempre tem um jeitinho, né? Mesmo que demore um pouquinho, mas através desse estudo, dessa análise bem minuciosa que a gente faz, a gente consegue dar um parecer, na maioria das vezes, favorável, né? E sempre também tem isso, né? Eu poderia já me aposentar, porque eu tenho, mas eu vou perder muito, vai diminuir muito. Geralmente, essa base de cálculo que a pessoa faz na cabeça ou olhando lá no aplicativo, você acha que é baseado em quê? Essa perda
dela abrir mão do trabalho, né, que ela recebe hoje, apesar de já ter o tempo para se aposentar. Baseado em quê que há essa perda assim, considerável? Hoje é um serviço que a gente oferece nos escritórios, que é o planejamento previdenciário. A gente faz uma projeção do valor que ela está contribuindo. Ah, Mari, daqui os próximos 5 anos eu quero contribuir R$500 por mês. Então, cada caso é específico, né? A gente faz uma projeção, isso tudo vai depender da condição financeira do segurado. Porque isso que ela vai receber está diretamente relacionado ao quanto ela contribui. Com certeza. Por isso que o planejamento... O planejamento hoje é a mina de ouro, né? Porque... E eu costumo dizer que quando eu envio a proposta para o cliente, eu sempre finalizo assim, ó, planejar não é custo. É investimento. Com certeza. Porque, por vezes, às vezes tu pagando um ano e meio a mais, o valor do teu benefício já vai dar uma elevada no valor, né? E isso lá na frente vai contar bastante, né? E por isso que informação eu acho que Hoje é é muito tudo, importante, porque às vezes a pessoa naquela precipitação, né, tá meio desanimado, e o desânimo a gente consegue trabalhar, né? Existem muitas formas de se trabalhar esse desânimo e rever isso. E às vezes, como você falou, por falta de planejamento, 1 ano, 2 a mais pode mudar muito. Muito, pode elevar o valor do benefício. E hoje eu brinco que eu criei meio que uma personagem no meu perfil, né? Porque eu sou nativa da ilha, sou manezinha com muito orgulho, nasci na Carlos Correia, e o meu sotaque é muito carregado, eu falo muito rápido. Aqui eu estou me controlando para não falar muito rápido. Mas eu criei uma personagem que é a Dona Mari, que é a minha cliente. Então ela chega com questões assim, do vizinho. Ah, o vizinho se aposentou e nunca pagou. E nessas brincadeiras as pessoas acabam... Foi uma forma que eu encontrei de falar de um assunto sério, porém um pouco, né, um pouco lúdico, um pouco de brincadeira. Leve, né? Exatamente, de uma forma leve. Porque, querendo ou não, é um assunto sério, né? E ninguém quer tratar disso. E todo mundo, uma hora ou outra, vai se defrontar Todos nós com vamos essa precisar, questão. vamos nos deparar com uma situação dessa. Se não for a pessoa, é alguém da família. Sempre. Não tem como fugir, né? O direito previdenciário. E a expectativa de vida do brasileiro aumentou mais, então a aposentadoria sempre vai ser o tema da vez, assim, né? E o benefício assistencial também, que infelizmente tem uma crescente muito grande. Pois é, isso daí falando a respeito disso, você falou de pessoas que têm filhos com condições especiais ou alguém em casa também tem direito ao benefício, no caso, né? Tem direito ao benefício, isso. E talvez muitas pessoas nem saibam disso. Não saibam. Então, tem como aliviar um pouco, né? Tornar talvez mais leve o processo todo, que a gente sabe que tem de ter alguém com necessidades especiais em casa. Os custos, né, que isso implica, né, ter uma criança com deficiência. Hoje a gente tem um número muito elevado de crianças de espectro autista, né? Sim. O autismo tá cada vez mais a gente tem conhecimento e esse é um benefício também para essa criança, né? Para essa família que precisa de um amparo. Que muitas vezes o SUS infelizmente não fornece. Não tem suporte. Ao idoso, né, o senhorzinho que sempre trabalhou com mecânica a vida toda. Um tempo pagou, depois achou que era besteira, não pagou mais o INSS. E hoje esse senhorzinho está com 65 anos de idade, está lá dependendo de um filho, de uma nora. Um salário mínimo é um valor que para dar um mínimo, sempre digo, um mínimo de dignidade para a pessoa. Né? A pessoa ela vai ter mais cuidados, ela vai exigir mais cuidados, sem dúvida. E dignidade também, né? Chegar numa certa idade, uma idade avançada, e tu depender de um filho, deve ser muito triste, né? Por isso que eu procuro assim, colocar na cabeça das pessoas, fazer um esforço. Eu sempre digo, sempre tem um jeitinho, sabe? Para voltar a contribuir e garantir, são os nossos direitos, né? E que bom que as pessoas, elas como estão buscando essa maior qualidade de vida, elas estão investindo mais nisso, até a própria conscientização de atividade física, alimentação, né? A gente sabe que hoje em dia isso tudo impacta nessa qualidade de vida na idade mais avançada, a pessoa quando ela está mais madura. E isso faz também com que ela viva mais. E tenha mais condições de se programar, porque nunca é tarde, eu acho que para tudo. O nosso, como você falou, a gente tem uma cultura que realmente não leva em consideração o planejamento, mas além disso, a gente tem uma cultura de que aquela coisa, né, está mudando. Mas eu vejo, comparando com culturas orientais, por exemplo, a pessoa ela chega, como você falou, com 60, 65 anos, já bota o chinelo, né, alguns,
Enquanto que tem outros, eu amo ver assim, exemplos de empreendedorismo, por exemplo, no Japão, com 80 anos a pessoa está empreendendo. Uma vida muito ativa, né? Eles têm uma vida muito ativa. 80 anos, está começando um negócio e ativo. Isso eu acho muito interessante e maravilhoso, que a gente sabe o efeito psicológico e emocional que isso tem e que, logicamente, vai impactar na qualidade de vida, na saúde, na disposição, na energia. É uma coisa, né, que vai impactando a outra. E todos nós queremos viver mais, né? Passar mais tempo com os nossos pais, com os nossos filhos. E isso, a internet tem uma grande importância também, né? É verdade. Porque esses videozinhos que ficam rolando, fulano falou, a doutora falou isso, a doutora falou aquilo. E às vezes a pessoa tem conhecimento através de um vídeo desse, de uma brincadeira, e acaba sendo informativo. Eu fico contente, assim, sabe? Quando está surtindo resultado. Isso eu acho também fantástico. As redes sociais, essa globalização, ela tem um lado que não é tão positivo, sim, sim. Mas o lado positivo de levar informação, como eu estava falando, né, a questão da saúde, por exemplo. Hoje em dia existem inúmeros, milhares de vídeos falando sobre alimentação mais saudável, sobre sementes. Hoje mesmo eu compartilhei um que estava falando a respeito disso, sementes que ajudam a questão hormonal. Então, assim, é uma informação que hoje ela está mais acessível do que há 5, 10 anos. E cabe a gente filtrar o que a gente, né? Que a gente assiste, o que a gente acaba querendo ou não se alimentando, né? Verdade. De alguma forma, se alimentando de uma forma intelectual. Então, passando coisa boa, né, informação, eu fico bem satisfeita com esse resultado, sabe? E acho que as pessoas estão se conscientizando da importância e buscar cada vez mais informação. E pagar o INSS, o mais importante. Perfeito. E Mari, assim, dentro desse contexto, a pessoa está na internet, por exemplo, pegar esse empreendedor, né, que está ali, me aposento, resolvi me aposentar. Acabou, né? Aquilo que você falou, a pessoa se aposentou, aí não é esse tipo de contribuição, vai buscar uma previdência privada. Vai buscar uma previdência privada ou vai, como é que se fala, regularizar o negócio, né? Vai criar um MEI, que daí tem a possibilidade de também pagar 5% de salário mínimo, poder contratar um colaborador. Né? Mas aí ela já se aposentou, já recebe... Isso, o tempo de contribuição dela, ela já aproveitou na aposentadoria, né? Por idade ou por tempo de contribuição. Sim. Nada impede que ela possa, né? Trabalhar, possa investir, mas aí em outra modalidade, como MEI. E aquilo que você falou, só para ratificar, né? A pessoa que ela está em dúvida é realmente buscar uma consultoria especializada, né, para fazer o cálculo, para ver direitinho se vale a pena ela, de repente, se aposentar agora para empreender ou não, se é melhor ela aguentar mais um pouquinho, 1, 2, 3 anos. Sempre. Procurar a orientação profissional, até para ela poder se planejar e não acabar, às vezes, pagando mais, jogando dinheiro fora, ou como a gente fala, deixando dinheiro na mesa, né? Porque às vezes se ela... estou ansioso, quero me aposentar. Às vezes, tu esperar 1 ano, 2 anos, vai melhorar a tua renda. Então, vale a pena esperar um pouquinho. Mas tudo isso a gente consegue resultado no planejamento previdenciário. Ele vai te dar um norte ali, olha, se você se aposentar ano que vem, você vai receber tanto. Se você se aposentar daqui a 2, 3 anos, a renda já vai ser outra. E dentro desse cálculo, você também trabalha com essa parte privada, de orientar investimentos? Não. Hoje eu trabalho só com o regime geral. Que já é bastante coisa, né? Já é muita coisa. É a maioria, né? Regime geral, né? Sim, eu imagino. Apesar da nossa cidade ser uma cidade de muita empresa, de muito setor público, mas hoje o meu foco é o regime geral. Regime geral e planejamento previdenciário. E assim, para as pessoas que estão te vendo em casa, orienta... Quais são as possibilidades, de repente, que a pessoa ela não está passando despercebida e está com uma dificuldade em casa, com a família, com alguém que tenha uma condição, como você falou, que poderia estar recebendo ou um benefício ou se aposentar, que é, como você falou, é melhor, né? Buscar o que a pessoa ela pode fazer, qual o primeiro passo que ela deve fazer dentro disso. Ela assistiu a entrevista e identificou, opa, eu acho que fulano, cicrano, beltrano poderia ser uma pessoa que poderia, de repente, ir atrás e ver isso. Vamos lá, eu faço um convite aqui, então. O meu Instagram é um perfil aberto, @Marilucia Cunha. Lá eu posto diariamente dicas,
informações, tudo que está acontecendo relacionado ao direito previdenciário e ao INSS. E também eu tenho lá os meus destaques. Eu tenho um destaque que fala sobre o BPC, a aposentadoria, passo a passo. Mari, eu quero voltar, eu quero começar a contribuir, ou ainda, eu já contribuí por um tempo e quero voltar a contribuir. Lá eu tenho todos os códigos, tudo assim, minuciosamente explicadinho. Não tem como dizer assim, eu não vou voltar a contribuir. Qualquer coisa também estou à disposição, é só chamar lá no direct, que eu estou sempre à disposição para esclarecer e para disseminar a importância de contribuir para o INSS. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E também tem como ir lá, né, fazer o cálculo com certeza, você, para fazer esse planejamento, sim. ver qual que é a melhor situação, o que vale a pena. Para cada pessoa sempre tem uma solução, cada né? pessoa É uma um solução. trato específico, né? Microempreendedor individual é aquela categoria que existe um percentual específico que ela pode... Um faturamento anual no máximo de R$60 mil, pode contratar um colaborador com um salário mínimo ou a categoria, né? O salário base da categoria, e vai pagar 5% do salário mínimo, hoje em 2023 R$66, é uma possibilidade de trabalhando por conta própria e se formalizar como empresário. A pessoa que ela tem essa condição, mas ela ficou um tempo parada, ficou dona de casa. Ela é uma microempreendedora, sim, mas não está contribuindo nem como microempreendedora, porque está parada no momento, e nem está como dona de casa. Quer voltar a contribuir? Pode. Se ela não estiver exercendo nenhuma atividade remunerada, mas ela nenhuma quer atividade, começar a movimentar. Ela pode pagar como facultativo. Sugiro pagar 11% do salário mínimo, que dá acho que 145,20, alguma coisa assim. Mas aí ela pagaria como no MEI? Não, daí ela vai pagar como facultativo. Nenhum desses dois, nem MEI, nem... Vai pagar como facultativo. A opção da dona de casa, de baixa renda, que são aquelas condições que eu elenquei, está com o CAD único atualizado no CRAS, e a renda não ultrapassar 2 salários mínimos, a renda do grupo familiar. Ou ainda ela se formalizar como MEI, que vai pagar também R$66 por mês. Que é uma alíquota reduzida, né? Relembrando, o MEI não vai ter direito a se aposentar por tempo de contribuição, a não ser que ele complemente os 5% para o 20% de contribuição. Fora isso, os outros benefícios ele vai ter direito. E esse 5% é junto nesse cálculo mensal? Isso, 5% mensal. Olha só, são muitos detalhes, né? São muitas coisas que realmente cada caso é um caso. Tem muito detalhe, né? Muita coisinha. Ver qual que é a situação. É que às vezes assim eu vejo, tem pessoas que elas, eu não sei se eu volto, não sei se eu faço, não sei. Aí nessa de não sei, ela acaba não fazendo nada. Acaba desistindo, né? Mas eu sempre digo, nada que uma boa conversa, tu explicar qual é a tua situação hoje, onde estamos, aonde queremos, a gente consegue resolver com certeza. Sim, perfeito. Mari, a gente já está chegando ao final do nosso programa, quero te agradecer novamente. Além dessas informações todas que você trouxe, que deixou aparecer nos caracteres o teu contato, para quem não entendeu, eu sei que lá você também tem essa disponibilidade, né? Abre caixinha de perguntas diariamente para as pessoas. Então, se surgiu durante a entrevista alguma dúvida, é só ir lá na caixinha, né? Fazer a pergunta, ver direitinho como é que faz para te acessar. Deixa, para se despedir do pessoal, um recado. Além de tudo isso. Bem, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade. Refaço aqui o convite de seguir minha rede social, @mariluciacunha, para se manter sempre informado e diariamente eu trago conteúdo, às vezes em forma de brincadeira, mas sempre tratando um assunto sério. E quer se manter informado, quer avisar o vizinho, olha, tem um jeito, não para de contribuir, a doutora falou que tem jeito sim. A gente sempre dá um jeitinho para tudo. E sejam todos muito bem-vindos e eu, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Obrigada também. Obrigada. Por nossa conversa. E hoje nós ficamos por aqui no programa Olhar de Estilo. Semana que vem nós conversamos mais um pouco sobre outros temas especiais. Um beijo, até semana que vem.